Olá, queridos. Eu sou Moisés. Sejam bem-vindos a mais um ID, Perguntas e Respostas. A pergunta do vídeo de hoje é: o que significa os lenços deixados no túmulo por Jesus após ele ter ressuscitado? Para responder essa pergunta, primeiro eu quero falar um pouco do contexto. Como vocês já devem saber, a gente está até um pouco nessa semana aí do Calvário, né? Que Jesus morreu, ok? E depois do sábado, logo no domingo de manhã, Maria Madalena foi ao túmulo para poder terminar o embalsamento do corpo de Jesus. E ao chegar próximo do túmulo, ela percebeu que a pedra que tampava havia rolado. Isso eu estou falando do contexto à luz de João capítulo 20, ok? Do 1 ao 10. E quando ela percebeu, ela logo correu e foi até os discípulos e foi avisar de que a pedra que tampava o túmulo havia rolado, quer dizer, haviam mexido, haviam entrado dentro do túmulo. E então, ao saber disso, Pedro e outro discípulo foram rapidamente verificar o que havia acontecido, ok? O outro discípulo, por ser mais jovem, chegou antes de Pedro, mas ambos finalmente chegaram no túmulo. Eu gostaria que vocês vissem a continuidade dessa história comigo. Em João capítulo 20, a partir do verso 6. João 20, a partir do verso 6, diz assim: Então, Simão Pedro, seguindo outro discípulo, chegou no túmulo e entrou. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, como eu estava já contando a história, os dois discípulos, Pedro e o outro, foram até o sepulcro. O discípulo que era mais jovem, entende-se que fosse João, o discípulo João, que era jovem nessa época, chegou primeiro, ficou parado na porta. O sepulcro era meio inclinado para baixo, né? Era mais profundo, e ele percebeu que havia o lenço ali, mas sem o corpo de Jesus. Mas ele ficou ali na porta, ele não chegou a entrar. Pedro, como a gente já, provavelmente vocês já saibam, Pedro era um pouco mais impetuoso, então Pedro já saiu entrando mesmo dentro do sepulcro. E então ele pôde perceber não só os lenços de um lado, um pouco jogado no chão, bem como também um outro pano que envolvia a cabeça de Cristo separado e dobrado à parte. Aí você deve estar se perguntando, mas enfim, o que significa esses lençóis deixados ali? Que é a grande pergunta do vídeo. Eu gosto de perceber duas coisas que eu acho muito interessantes. Eu gostaria de comentar aqui para a gente poder chegar a essa resposta. Primeiro é o túmulo estar aberto. Porque se alguém tivesse roubado o corpo, que foi o que todos imaginavam ali, eu acho que o ladrão não se daria um mínimo trabalho de fechar de novo, né? O túmulo, para pelo menos conseguir esconder sua trama por algum tempo. Só que todos ao chegarem estava aberto. Se o ladrão fosse esperto, ele se daria o mínimo trabalho de fechá-lo, mas não. O túmulo estava aberto. Só que o que mais tornaria óbvio de que ele não foi roubado, o corpo de Jesus, é o fato de que o lenço não só estava organizado, o lenço em um local e o pano que envolvia o corpo de Jesus em um lugar, separados, como o simples fato deles estarem ali. Porque imagina, uma pessoa vai roubar o corpo de Cristo e deixa os lenços lá. Tinha em torno de 3 dias que Jesus tinha morrido, o corpo já poderia se imaginar que estava apodrecendo. A pessoa se daria o trabalho de tirar o lenço para levar só o corpo. E é interessante o verso 9, porque o verso 9 vai dizer que eles não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Quer dizer, então Maria Madalena, lá no comecinho da história,
nós estamos aqui lendo o contexto de João 20, do 1 ao 10, né? No comecinho, ali no verso 1 e 2, ela disse que provavelmente alguém tinha roubado o corpo. E se nós vemos o desenrolar da história, percebe-se que o próprio ambiente do sepulcro dá a resposta do que realmente tinha acontecido. Tanto a situação do túmulo estar aberto quanto dos próprios lenços deixou bem claro Cristo de que o que realmente tinha acontecido, como diz o verso 9, Jesus havia ressuscitado. E aquele ambiente, como ficou, era a prova clara disso. Amém? Que Deus vos abençoe. Graças a Deus por mais esse vídeo. Vocês possam continuar curtindo, compartilhando, comentando. E até o próximo vídeo.